A grande maioria das pessoas já se perguntou: de onde vim? Para onde vou? Qual o motivo da minha existência? Se você já se fez essa pergunta, fica comigo até o fim desse vídeo, porque trago muitas respostas que aprendi no livro de Urântia. Bom, meu nome é Adriano Santos e esse é o canal Urântia Brasília, um canal dedicado a trazer o verdadeiro propósito para a sua existência. E se você achar esse conteúdo relevante, por favor, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. É isso. Nesse vídeo eu vou mostrar o que aprendi sobre o sentido da vida lendo o livro de Urântia. Um livro que se auto-intitula como sendo a quinta revelação de Deus para o nosso planeta. Então, feitas as apresentações, vamos ao que te interessa. Vou começar falando rapidamente sobre como conheci o livro de Urântia. Bom, eu conheci o livro de Urântia com 28 anos, em meados de 2008. Trabalhava em um escritório e nos tempos vagos eu fazia pesquisas na internet sobre os temas que me interessavam. Nessa ocasião, havia recentemente deixado o curso de Educação Física para ingressar em uma faculdade de Teologia, porque senti que tinha uma responsabilidade em ajudar as pessoas a conhecerem Jesus, assim como algumas pessoas haviam me ajudado até então. E em meio aos novos conhecimentos, me senti atraído pelo termo Melquisedeque, um personagem bíblico que estava me intrigando, pois a Bíblia afirma que simplesmente esse personagem apareceu em nosso planeta, já adulto, sem nenhum registro dele na Terra, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso travou minha mente e então fui procurar desvendar esse mistério com a ajuda do Google. Colhi muita informação interessante, mas o que realmente me impactou foi o link que trazia o título: Documento 93, Macventa Melquisedeque, o livro de Urântia. Foi ali que tive o meu primeiro contato com algumas das 2.097 páginas deste livro que me arrepiou os cabelos e até hoje me surpreende com a sua coerência, profundidade e suas informações. Bom, de lá para cá, descobri que o livro havia sido publicado pela primeira vez em 1955 e que não havia uma pessoa humana ligada à sua autoria, mas que todo o processo havia acontecido de uma maneira um tanto inusitada e que uma fundação norte-americana sem fins lucrativos detinha os direitos da marca e resguardava a inviolabilidade dos escritos. Enfim, tudo que eu aprendia no curso de teologia vinha conferir no livro para saber se batia. E para minha surpresa, o livro sempre trazia a história de forma mais didática, completa e esclarecedora, o que foi incentivando cada vez mais e estreitando os nossos laços. Apesar do medo religioso que eu tinha por causa dos dogmas enraizados na minha mente. O fato é que o conhecimento do livro me libertou desses dogmas e me ajudou a ver um panorama novo que engloba toda a história do planeta e da humanidade, nos fazendo a entender os motivos de muitas coisas que deixam a humanidade totalmente perplexa. Então, de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o motivo da minha existência? Bom, vou responder essas perguntas conforme o que entendi do livro, mas vou deixar as referências na descrição desse vídeo para que você também leia e tire as suas próprias conclusões. Claro que este é o meu melhor esforço para resumir o conteúdo de 196 capítulos em poucos minutos, mas vou me esforçar para ser didático e explicar da forma que eu gostaria que alguém tivesse me explicado lá no início. Bom, para entender os motivos da nossa existência, precisamos ter em mente alguns preceitos básicos. Número 1. A realidade física não é a única realidade que existe. O livro fala de uma realidade espiritual, que é realmente o nível mais elevado de realidade. Uma realidade moroncial, que é uma realidade intermediária entre o material e o espiritual, nível que poderemos experimentar após nossa existência física. Número 2. O universo e a existência não são obras do acaso. Existe uma personalidade inteligente, causadora de tudo que há. Essa personalidade causadora é Deus,
de quem tudo existe e provém. Sem ele, nada existiria. Número 3. Deus é sinônimo de perfeição. Ele é perfeito em tudo que faz e está fora do tempo e espaço. E não pode errar. Número 4. Sendo Deus perfeito e estando em um lugar perfeito, como Criador, não pode ter a experiência de criar algo a partir da imperfeição. Ele não tem a possibilidade de errar. Número 5. A impossibilidade de criar algo perfeito a partir da imperfeição gera uma carência na perfeição divina, que é a carência experimental. Número 6. Essa carência experimental só pode ser resolvida com a criação dos universos do tempo e do espaço, onde o erro é uma possibilidade, e dessa forma poderá ocorrer trabalho conjunto entre as personalidades imperfeitas e o Criador perfeito, na busca pela perfeição a partir da imperfeição. Número 7. Deus participa dessa criação conjunta com seus filhos imperfeitos e se realiza em experiência através das ações das suas criaturas, que, motivadas e guiadas pelo seu espírito, escolhem reproduzir no tempo e espaço a perfeição estimulada por Deus. E aí, está conseguindo acompanhar o raciocínio? Está sendo didático? Está fazendo sentido para você? Bom, então vamos continuar. Explica de forma mais clara de onde eu vim. Claro, vamos falar de maneira resumida da vida humana. Mas para compreender isso, devemos saber que o ser humano material é composto por, número 1, uma personalidade que individualiza e distingue o indivíduo como pessoa. Número 2, um sistema eletroquímico de energia vital, o seu corpo físico. Número 3, esse corpo físico é ligado a um circuito espiritual de mente, que o faz reconhecer e interagir com o ambiente em que vive, ter ciência dos seus atos e ter a capacidade reflexiva, aquela capacidade de reconhecer referenciais, olhar para dentro de si e fazer escolhas de valor moral. Número 4. Uma identidade que pode se transformar de acordo com as escolhas do indivíduo e à medida que o tempo passa e ele adquire novas experiências. 5. Potencialmente, um ajustador do pensamento, que é responsável por guiar e ajustar a identidade dessa pessoa no caminho da perfeição divina. No nosso planeta, todas as personalidades inteligentes passaram a receber um ajustador dos pensamentos após a vinda de Jesus há cerca de 2000 anos. Então aqui já temos material para entender um pouco sobre a primeira pergunta, de onde vim? Com toda essa bagagem que já sabemos até agora, faz todo sentido o que o livro diz quando afirma que a vida em um planeta não surge por acaso. Ela é implantada por seres divinos chamados de portadores da vida, em todo o planeta que se encontre maduro para o desenvolvimento vital. O ser humano, portanto, é resultado da evolução natural da energia vital que foi implantada e passou por todas as modificações até o desenvolvimento de um cérebro capaz de captar os circuitos que formam a mente reflexiva humana. Em nosso planeta, isso se deu há cerca de 1 milhão de anos atrás. E o primeiro casal de seres humanos primitivos foram chamados de Andon e Fonta. E a partir deles é que toda a humanidade inteligente surgiu. Agora podemos conversar um pouco sobre a segunda pergunta, que é: para onde vou? Então, continuemos. Bom, o ser humano não é divino por natureza. Somos naturais, somos materiais. Porém, ao nos ligarmos ao circuito da mente universal, nos tornamos potencialmente capazes de nos eternizar. Como seres naturais, nossa existência só pode acontecer enquanto temos um veículo de expressão da nossa personalidade, que é o nosso corpo material, e uma mente que é capaz de captar os sentidos e interagir com a realidade material. Essa vida no corpo material tem uma data de validade, que é dependente da união dessas duas variáveis, corpo e mente. Quando uma das duas variáveis faltar, é o fim da linha para essa identidade.
Porém, quando recebemos um ajustador dos pensamentos, um fragmento pré-pessoal do Pai, nos tornamos potencialmente divinos, potencialmente espirituais e potencialmente eternos. Bom, e por que estou frisando nesse termo potencial? Estou frisando no termo potencial para que você possa entender o que o livro diz sobre o processo de espiritualização da identidade humana. Vamos entender agora este processo de espiritualização da identidade humana, assim como está descrito no livro. De forma resumida, podemos dizer que o processo de espiritualização da identidade humana se dá através do exercício da vontade. Deixa eu explicar melhor. Quando uma identidade humana recebe um fragmento pré-pessoal de Deus para guiar os seus passos, essa personalidade se torna apta a espiritualizar o seu ser. Usando as palavras do livro, o que acontece é o seguinte. Logo na introdução do livro, no tópico 5, parágrafo 10, os reveladores falam sobre a alma. Escute com atenção o que eles dizem. A alma do homem é uma aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai nos céus, assim o espírito que reside no homem torna-se o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade emergente. A substância dessa nova realidade não é nem material, nem espiritual, é moroncial. Essa é a alma emergente e imortal que está destinada a sobreviver à morte física e iniciar a ascensão ao paraíso. Este texto deixa claro o processo de espiritualização. Esse processo ocorre quando escolhemos cumprir a vontade do Pai nos céus, ou seja, quando tomamos decisões que estão de acordo com a vontade do Pai nos céus. Quando a mente humana decide por uma conduta que passou a entender ser mais digna do ponto de vista moral, coerente com a verdade, com a beleza, com a bondade divinas, esta mente está usando a vontade e a energia vital para recriar no tempo e espaço a perfeição divina. O resultado desse esforço no ambiente material é a criação de um ambiente moralmente melhorado e de valor espiritual, cheio de frutos do espírito. E, ao mesmo tempo, esse relacionamento do ajustador dos pensamentos com a mente humana esclarecida e influenciada por Deus, que decidiu optar pela vontade de Deus, começa a dar origem ao corpo moroncial, a alma, que receberá nossa personalidade, nossa identidade, quando a vida física chegar ao fim. E como existe a possibilidade de uma pessoa optar por não seguir o caminho de Deus, por isso esse caminho é potencial, porque ele tem que estar de acordo com a decisão da pessoa humana. Essa identidade e personalidade só se tornará espiritual quando acontecer a fusão entre o fragmento pré-pessoal do Pai com a personalidade do ser humano que está em evolução. Esta fusão se dá pelo estreitamento dos laços entre a personalidade e o Espírito de Deus, através da demonstração da vontade feita pela personalidade em seus atos e seus pensamentos sinceros. Agora, a resposta da pergunta para onde vou ficou mais clara. Potencialmente, todo ser de vontade que realmente quiser vai se espiritualizar e continuar em busca da perfeição divina, em um universo cheio de desafios e cheio de propósitos verdadeiros. Aquele que não aproveita essa oportunidade vai viver essa vida humana e aproveitar dela até o momento em que o seu corpo ou a sua mente tiver um fim, não existindo um futuro além disso. Por fim, nós podemos agora pensar um pouco sobre a terceira pergunta, que é: qual é o motivo da minha existência? E essa resposta é muito simples. Existimos para recriar no tempo e espaço a glória e a perfeição divina e, dessa forma, permitir que Deus experimente ser Deus a partir da possibilidade do erro e do mal. Como resultado prático disso, acontece a duplicação no tempo e espaço da glória divina perfeita que só existe no paraíso. Assim se dá a expansão da realidade divina e é fascinante entender que tudo segue uma ordem, uma organização.
Tudo envolve trabalho, raciocínio, força, tempo, recursos, vida e nada. Absolutamente nada é por acaso. Estamos chegando ao fim desse vídeo e se você chegou até aqui, eu espero que tenha gostado do formato, da linguagem, da didática usados nesse vídeo. O que posso te prometer é que sempre me esforçarei para passar esses conteúdos de forma clara, acessível. Sendo assim, se você estiver interessado em saber mais sobre o livro de Urântia e os seus conteúdos, inscreva-se nesse canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo e no sininho que fica do lado dele. Assim você ficará sempre por dentro dos nossos conteúdos e, por fim, não menos importante, peço que deixe o seu curtir nesse vídeo e escreva nos comentários de que cidade está nos assistindo. Isso nos motiva e nos ajuda a ter uma ideia do impacto que o nosso conteúdo está tendo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos próximos vídeos eu trarei mais um conteúdo que vai agregar muito. Espero ter você novamente aqui comigo. Um grande abraço e até lá!